Olá pessoal, aqui eu quero fazer para vocês uma análise. Hoje ocorreu em Pernambuco, na cidade de Recife. Na verdade está ocorrendo, hoje é o terceiro dia de uma greve dos sindicatos rodoviários, no caso os transportes urbanos. E hoje houve esse embate, né, vamos chamar de embate, entre o presidente do sindicato e policiais que foram retirá-lo do local para a questão de toda a movimentação que ele estava fazendo no local. Bom, nessa cena foi uma cena que eu marquei exatamente para que a gente perceba a situação. Temos uma pessoa que é o presidente do sindicato, literalmente jogada ao chão, né, e rodeado de 4 policiais. E que deram ação, inclusive violenta, de derrubá-lo, para poder prendê-lo, fazer o ato de prisão. Então, aqui, o que é que eu coloco aqui para vocês terem uma ideia no embate, tende-se a rebaixar o outro para mostrar superioridade. Então, essa é uma cena onde a gente percebe isso quando se está trabalhando de forma violenta. A comunicação não violenta, e eu coloco aqui ao contrário disso, busca primeiro o diálogo, né? Não é pela ação da violência que as coisas se resolvem. Nesse post eu trago, aqui já o cidadão foi libertado, sob comoção, Aldo Lima, presidente do Sindicato dos Rodoviários, é solto no Recife. Então, aqui estamos falando de um cidadão, né? O cidadão em busca dos seus direitos, mesmo liberto, carrega consigo as dores e a humilhação da violência vivida. Sim, houve uma humilhação, porque é aquilo que eu falei, né? O rebaixamento é deixar o outro sem força e sem ação, porque é algo inesperado, né? Então, ele fica completamente sem ação. Isso não tem como ter ação, porque ele está... são 4 policiais, no caso, né, contra um único cidadão. E aqui eu coloco, conhecer a CNV muda tudo para ambos os lados. É necessário que os conflitos sejam resolvidos pacificamente e não de forma violenta. Hoje, a gente pensar direitinho o século que estamos, todo o conhecimento que nós temos, atos como de violência poderiam ser reduzidos, né? Pelo menos isso, a partir de compreensão de que existem metodologias que devem ser trabalhadas e praticadas tanto pelo cidadão, como também pelas entidades de poder, né, do Estado. E aqui a gente tem, em seguida, a governadora do Estado, né, já fazendo uma fala, um pronunciamento, onde ela coloca: nosso governo respeita o direito à greve e à luta dos trabalhadores. Já estamos apurando as circunstâncias da ação policial que deteve o presidente dos sindicatos rodoviários. Acredito no diálogo como o melhor caminho para a negociação sempre. Exatamente, o diálogo é imprescindível. A greve, né? Existem algumas legislações que autorizam a greve e, pelo que eu entendi, eles, como sindicato, eles procuram seguir a risca, que é um quantitativo que fica na rua trabalhando e um quantitativo que fica fazendo a manifestação. Então, eu quis trazer esse case, né, vamos chamar assim, de um caso, que é um caso que ocorre diariamente, esse não é um caso isolado, e da importância de conhecermos a comunicação não violenta e como a gente pode, não só em grandes manifestações, mas também em relação a situações menores, né? Inclusive nas casas, inclusive na família, por exemplo. Trabalhadores porque esses trabalhadores não podem ter um salário digno, é isso? Um ticket de alimentação que dê para sobreviver, arriscando a vida todos os dias, sendo assaltados, agredidos. Então, aqui eu retomo para trazer uma fala que se refere ao seguinte: o que
o presidente do sindicato está colocando aqui, em nome de toda a classe, necessidades não atendidas, né? A partir desse sentimento dele, a gente percebe, ele se manifesta com um sentimento de indignação, de tristeza, de revolta, né? Ele está lutando por uma causa que é uma causa de um coletivo, né? E aí a gente tem, como o Marshall Rosenberg, um dos pilares da comunicação não violenta é a observação de que há uma necessidade não atendida, e quando a gente observa que há uma necessidade não atendida, é a hora de encontrar o pedido, como ele chama, que é encontrar ações para a resolução do problema, né? Então, se existe algo, aqui ele deixa bem claro, há necessidade de... E a partir daí se evitaria N problemas se essas pessoas de fato se sentassem e chegassem aos pontos do que é possível e do que não é possível, né? Esse é o fato. Espero que vocês tenham gostado desse... não é bom, a gente não gostaria de estar trazendo esse tipo de histórico e relato para trazer um pouco o que é a comunicação não violenta. Não gostaríamos de ter esses tipos de imagem, mas é só para que a gente possa entender que existem formas de lidar com as necessidades não atendidas de forma mais leve. Sou Sandra Luz, facilitadora de comunicação não violenta. Porque esses trabalhadores não podem ter um salário digno, é isso? Um ticket de alimentação que dê para sobreviver?